Noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nossos trabalhos. Peço à secretária que inicie do dia. Eu queria convidar, nomear a vereadora Elvira como secretária DOC. Boa noite a todos. Ordem do dia. Pauta da segunda sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de março de 2026, agendada para as 19h30. Leitura da ata. Ata da primeira sessão ordinária do segundo ano legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais. No dia 19 de fevereiro de 2026, às 19h30, nas dependências do prédio Sebastião Facanali, realizou-se a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Albertina, presidida pelo senhor Leandro Luiz, presidente da Câmara, e secretariada por mim, Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari, secretária. Presentes os seguintes vereadores: Benedita Garcia Rafael, Elvira Caco Calauto, Ivan Marques Carmo, Leandro Luiz, Odair José Furlaneto, Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari, Tarciso Luiz e Valdir Aparecido de Lima. Ausente o vereador Carlos Alberto Monteiro. Havendo quórum regimental, o senhor presidente abriu a sessão pronunciando as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nosso trabalho. Na sequência, foi solicitada à senhora secretária a leitura da ata da sessão ordinária número 19 de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia estavam em pauta os seguintes assuntos: ofício do gabinete número 16 de 2026, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 7 de 2026. Ofício do gabinete número 24 de 2026, encaminhando os projetos de leis do Executivo números 8, 9, 10 e 11 de 2026. O orador inscrito, vereador Carlos Alberto Monteiro, que não compareceu à sessão. Projeto de lei do Executivo número 7 de 2026, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.800.000 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 8 de 2026, que autoriza o município a celebrar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Andradas, Minas Gerais, na forma que se especifica. Projeto de lei do Executivo número 9 de 2026, que autoriza a inclusão de programa na Lei número 1640, de 8 de outubro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Albertina para o período 2026-2029 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 10 de 2026, que altera a lei número 1614, de 9 de junho de 2025, que estabelece diretrizes de elaboração do orçamento do município para o exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 11 de 2026, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 7.200
para as despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 4 de 2026, que institui o Dia Municipal da Educação Legislativa no município de Albertina, Minas Gerais, a ser comemorado em 15 de maio e da outras providências. Projeto de Resolução número 2 de 2026, que dispõe sobre a doação de bens móveis da Câmara Municipal de Albertina e da outras providências. Projeto de Resolução número 3 de 2026, que declara bens móveis inservíveis para o uso da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, e da outras providências. Indicação número 1 de 2026, que dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo igualar os valores das diárias de viagem concedidas aos motoristas da educação e da saúde, considerando a relevância, a responsabilidade e a similaridade das atividades exercidas por esses profissionais. Indicação número 2 de 2026, que dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo realizar operação tapa-buracos na rodovia Sebastião Luiz, especialmente nos quilômetros 4 e 6, conforme demonstrado nas fotos anexas. Após a fase de discussão das proposituras, todos os projetos de lei foram distribuídos às respectivas comissões para emissão dos pareceres. A indicação número 1 de 2026 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos presentes, 7 votos a 0. A indicação número 2 de 2026 foi retirada de pauta por seu autor, tendo em vista que o serviço mencionado já foi executado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos, e para constar, eu, Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari, secretária, após realização da chamada final, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os nobres vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 19 de fevereiro de 2026. Coloco em discussão a ata 001 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, só duas coisas aqui nessa ata, onde fala que foi retirado porque já tinha sido executado. Ele tinha o vereador Odair, ele pediu para retirar que ia ser executado no dia do pedimento, fazer essa alteração. Aí também, até que depois eu vou estar fazendo um pedido de informação também sobre esse assunto, porque eu acho que aquilo lá tem garantia, aquele asfalto. Então a gente tem que pedir para não poder perder a garantia. E, senhor presidente, só queria dar uma justificativa na ata da minha ausência. Pode falar, vereador. Que a gente, quando a gente erra, a gente também tem que assumir os erros da gente. E eu, no final do ano passado, eu peguei uma obra em Caconde para executar, e ela tinha sido marcada para aquele dia. E quando foi postada a ordem do dia e o calendário, eu não prestei atenção, foi uma falha minha, que a reunião de segunda-feira tinha sido transmitida para quinta-feira, pelo carnaval. Então, quando postou a reunião, para mim era uma extraordinária para distribuição de projetos. Então, em 10 anos nessa casa, foi a primeira falha minha aí, como não estar participando de uma reunião ordinária. Então, peço desculpa a todos nós vereadores, a toda a população, por uma falha minha de não ter prestado atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Odair Flaneto. O vereador Carlos falou também desse que já foi executado, até eu retirei, que nem ele mesmo disse, estava sendo executado. Eu retirei por o motivo seguinte: eles estavam fazendo um tapa-buraco na cidade, e eu conversando com eles, eles já acionaram a garantia. Então por isso que eu retirei de pauta. Entendi. Tá joia? Entendi. Obrigado, certinho. senhor presidente. Não, então só fazer correção, né? Só para Sim. falar que você retirou, porque ia ser feito, mas já... Aí só fazer a correção da ata depois para todo mundo assinar. Pode continuar, secretário. Requerimento número... Desculpa, eu tenho que colocar em votação a ata. Foi uma discussão. Coloque em votação a ata 001 de 2026.
Aprovado. 7 votos a 0. Requerimento número 2 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro Luiz, presidente da Câmara Municipal de Albertina. Assunto: orador inscrito. Consoante disposição positiva no artigo 21 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Albertina, Estado de Minas Gerais, venho pelo presente requerer a minha inscrição como orador no expediente da segunda sessão ordinária de 2026, a ser realizada em 2 de março de 2026, às 19h30, na qual discorrerei acerca das sessões solenes do regimento interno desta Casa e das atribuições dos vereadores e presidente. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração. Albertina, 25 de fevereiro de 2026. Carlos Alberto Monteiro, vereador. Convido o senhor vereador Carlos Alberto Monteiro para fazer uso da palavra como orador inscrito. Uma boa noite a todos que estão através do Facebook nos assistindo. Na pessoa do seu presidente, cumprimento os demais vereadores, a todos os funcionários desta casa. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje eu requeri a palavra para a gente falar um pouquinho, eu queria tirar alguma dúvida sobre o regimento interno desta casa aqui. E queria, antes de começar, fazer uma pergunta ao senhor, se o senhor puder me responder. Se a gente, dentro dessa casa, a gente vive num regimento democrático ou coronelismo? Eu não entendi a última palavra, vereador. Nós vive Democrático o quê? ou no coronelismo, que era o antigamente, que mandava, eu faço, é do meu jeito, ou democracia, Não, que aqui- é a favor de todos. Aqui é democracia, com certeza. O Brasil é democracia. Então tá bom. E aqui então. na Câmara também é democracia, tanto que, né, já tem 9 vereadores para isso mesmo, cada um tem sua opinião. Então, senhor presidente, na última sessão, na primeira sessão de 2026, eu pedi a palavra ao acabar a reunião, o senhor me concedeu a palavra. A hora que eu comecei a me dialogar sobre o assunto, o senhor falou para mim que eu não poderia falar, que só poderia falar perante o regimento interno se fosse um assunto da pauta do dia. Eu falei, beleza, senhor presidente, então tem assuntos da pauta do dia, eu vou falar. A hora que eu comecei a falar, o senhor me cortou, eu retruquei o senhor que era da pauta do dia, e o senhor encerrou a sessão. Então, se a gente vive numa democracia, qual o motivo, senhor presidente, o senhor ter feito aquilo, para não deixar eu fazer a pergunta que a população vem me fazendo? Se o senhor puder, se não puder, não tem obrigação de responder, essa é uma responda, pergunta. se você quiser falar tudo aí, depois eu respondo no final, para mim tanto Não, faz. vou por parte, que acho que fica mais esclarecida a população. Não, tranquilo. Como o senhor sabe, né, falando do regimento, o senhor começou a falar um assunto que não estava na pauta da reunião extraordinária. Só para explicar à população, reunião extraordinária é o que está aqui, então é discutido o que está em pauta naquele dia, de votação, de leitura, que seja, é o que está extraordinário. O ordinário é diferente, o ordinário abre a palavra, quem quiser fazer uso dela pode ficar à vontade. Na extraordinária está no regimento interno que tem que ser seguido o ritual ali, que é o que está na ordem do dia. Quando eu cortei a palavra do senhor, foi a esse respeito. Depois, vereador, eu vou ser sincero para o senhor, também até peço desculpa à população, eu não entendi que o senhor ia entrar no assunto, eu não entendi o que o senhor falou, porque o senhor alterou um pouco a voz, eu não entendi que o senhor ia entrar no assunto relacionado à pauta do dia. Aí eu falei, não, vereador, você não coisa, eu vou encerrar a sessão, aí o senhor alterou a voz, né? Eu peguei e encerrei a sessão para não ter discussão. Então, entendeu? só- O senhor quiser, falou que era para mim respondendo, eu estou respondendo a minha parte. Né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige.
Aí o senhor começou a alterar e eu encerrei a sessão, que é a função do presidente. Se for para discutir, que eu acho que acredito que tem que ser, pode ser discutido com certeza, porque a partir do momento que é uma democracia, tem que ter várias opiniões, porque se fosse para ter uma opinião só, não precisava de 9 vereadores, poderia ter um só. E, sim, só que também eu acho que, eu falei, não é o assunto que está na pauta, eu encerrei a sessão por isso, para não prolongar a discussão. Foi isso. Eu, de fato, não me atentei que o senhor ia entrar no assunto da pauta. Até, né, já conversei com o senhor por telefone, falei que eu não tinha tentado e acabei encerrando a sessão e foi isso, né? Tanto que daí na reunião passada o senhor colocou como orador para fazer a explicação, como o senhor disse, confundiu a data, não conseguiu estar presente e hoje o senhor escreveu de novo como orador e está dando a sua posição e eu estou colocando a minha que aconteceu naquele dia. Então, agradeço a resposta, mas eu acho que quando um vereador pede a palavra e fala que está como na ordem do dia, primeiro o senhor teria que ter pelo menos um respeito com o novo vereador de escutar. Então, a hora que eu alterei é que o senhor cortou a minha fala, não deixou eu falar e sendo uma coisa que estava em pauta. Então, senhor presidente, o que eu ia falar aquele dia, eu vou retornar então agora ao senhor, que eu vi uma publicação do senhor, dia 16 de janeiro, uma portaria número 17, certo? Revogando a portaria, 17 de 23 de dezembro de 2025. Então, essa portaria, pela revogação que aqui, fala sobre aumento de salários. E eu procurei essa portaria de dia 23 de dezembro e eu não achei ela. Eu não encontrei essa portaria, que toda portaria ela tem que ter uma publicação, um ato oficial. E eu não achei. Então, como nós estava falando de aumento salarial dessa casa, a palavra que eu ia estar usando era a respeito disso daqui, certo? Então, o que eu ia perguntar para o senhor, vou fazer a pergunta hoje. O senhor revogou essa portaria, senhor presidente? Com qual sentido? Que eu não vi. Onde que está essa portaria para a gente, vereador, analisar ela? Mas qual portaria? Você fez uma portaria 03 em 16 de janeiro de 2026. Na portaria do senhor, vou recordar ao senhor, o senhor colocou, revoga-se a portaria 017 de 23 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Albertina. O senhor revogou uma portaria que eu não achei. Então eu estou perguntando ao senhor, onde que estava essa portaria, que eu não conseguia achar ela no Diário Oficial, ela não chegou ao plenário, nada para a gente então, isso que eu estou perguntando ao senhor. Eu não sei qual portaria é essa, quem que revogou foi o senhor, então eu estou fazendo essa pergunta ao senhor. É uma portaria que tinha feito a portaria para colocar em votação no próximo ano. Foi feita uma portaria em 23 de dezembro de 2025, foi feita uma portaria, aí ia ser colocado em votação para dar um aumento para os servidores. A hora que eu tive ciência, que o jurídico, né, o doutor Ismael me passou essa portaria, que eu tive ciência dela, eu falei, não, essa portaria não é inconstitucional. Daí eu revoguei ela. Ela não tinha sido publicada, então nem precisaria ter feito isso. Você entendeu? Nem precisaria. Só que daí, para a questão já de mais para frente ter alguma conversa, alguma coisa, mas foi feita uma portaria. Porque já estava, o senhor mesmo já estava falando dessa portaria antes. Como o senhor mesmo disse, o senhor sabia da portaria sem ter sido publicado. Eu até faço a pergunta, o senhor sabia. Eu até faço a pergunta, senhor. Eu cheguei a te falar isso? Falou para o jurídico, para o advogado. Falou para o doutor Ismael. Chama ele aqui para ver se eu falei isso para ele. Chama ele, por favor. Chama ele. Tá ali, não, chama você é o presidente. Ô, doutor Ismael, o senhor puder fazer um favor aqui? Aí na conversa, falou, o vereador questionou dessa portaria, então daí eu revoguei já para não ter futuro, porque não tinha sido publicado. Você entendeu? Essa portaria não tinha sido publicada. Aí eu peguei e falei, então vamos encerrar, já cortar o mal pela raiz. Foi feita a revogação dessa portaria. E já porque o aumento dos servidores da Câmara, dos vereadores, do prefeito, da vice-prefeita e do secretariado, é feito os vereadores que fazem essa recomposição. Não é aumento, é recomposição salarial com base no NPC, que é o índice, né, que mede a inflação. E esse aumento esse ano foi de 3,90 e foi feito tudo dentro da lei, certo? E essa portaria tinha sido feita e não tinha sido publicada. Então não tinha validade. Só que eu já, para não ter coisa, em conversa com o jurídico, eu revoguei essa portaria. Doutor Ismael, só um detalhe que o novo presidente falou aqui, que eu entrei em contato com o senhor falando que tinha uma portaria
que de aumento, que eu tinha essa portaria, que eu tinha acesso a essa portaria, ou eu sabia dessa portaria. Algum momento eu cheguei a falar isso para o senhor, doutor? Então, mas é isso que eu quis dizer. Aí nesse dia que o doutor falou pra mim, que ele falou que você perguntou se tinha ciência de algum aumento que tinha dado para funcionário aqui, para os servidores, os servidores que tem, que são os 3 servidores, que o doutor Ismael falou, não, ele questionou se tinha aumento, se tinha dado algum aumento, eu falei, doutor, aí foi nessa hora que foi apresentada essa portaria para mim. Eu falei, então, vão revogar já para não ter conversa. Então o senhor fez uma pergunta para ele. Eu fiz uma pergunta. Se tinha dado algum aumento. E eu tenho o direito de perguntar o que está sendo feito dentro da casa. Se eu não tivesse direito. Com certeza, certo? vereador. Agora, você vir falar que eu sabia, daí você está pondo palavras na minha boca, senhor presidente. Mas entendeu? A partir do momento que você perguntou para ele se tinha dado algum aumento, e por coincidência tinha uma portaria que nem eu não sei, eu não sabia. O senhor de verdade, poderia... eu não sabia, porque eu tinha entrado ali naqueles dias, fazia 2, 3 dias. Eu não sabia dessa portaria. Então, a partir do momento que deu a entender para mim, falou, não, mas o vereador perguntou, porque ele sabe de alguma coisa. Mas a questão é essa, eu já peguei e falei, tem essa portaria, foi me passado, só que essa portaria ia ser colocada em votação, junto com o projeto, que ia ser dado a recomposição salarial. Foi, não, essa portaria não foi revogada já para não ter problema nenhum. Senhor presidente, essa portaria não precisa passar em votação, senhor presidente. E se o senhor está falando que ia passar em plenário a portaria, ela não tem. O presidente, ele tem poder de fazer vereador, a portaria. Vereador, mas agora, eu sei, eu estou falando que na época que foi me passado, que eu vi essa portaria, eu falei, não, mas é que ia servir no dia do aumento, e essa portaria ia passar. Essa portaria eu encontro na onde o senhor pode falar o que ela falava de aumento para a gente, senhor presidente? Não foi a portaria, era o aumento que era para ter dado mesmo para o servidor. O aumento que foi votado mesmo? Então tá bom, senhor presidente. Senhor presidente, também outra palavra, também sobre o regimento interno, como sou orador escrito, eu queria falar que o que aconteceu também naquela primeira sessão, que antes da reunião, o senhor, estava todos nós vereadores aqui, o senhor colocou em pauta para todos nós vereadores que ia trabalhar numa harmonia, ia seguir o regimento interno, que já tinha conversado até com o Poder Executivo, avisando ele sobre esse assunto. Beleza, todo mundo acho que ficou muito contente de seguir, que aqui é uma casa de lei, tem que seguir o regimento interno. Né, como o senhor falou na reunião que era extraordinária, eu não poderia falar outro assunto que era o regimento interno, então o senhor ia seguir o regimento interno. Então está aí tudo bem. Daí quando vê a secretária, ela faz distribuição de 10 projetos. O senhor pega o microfone e fala no microfone, tem a gravação. O senhor fala assim, vou suspender a reunião por 10 minutos para dar parecer em alguns projetos. Não pediu atenção do plenário em momento algum. Passou por cima de todos os vereadores. Os vereadores, ficou vários vereadores sentados aqui, um olhando para a cara do outro. Qual o projeto? O senhor nem falou, vai ser o projeto 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então eu volto lá naquela primeira, onde o senhor falou que é democracia. O senhor falou uma coisa aqui, 10 minutos depois, o senhor suspendeu a reunião por 10 minutos para dar parecer em 10 projetos. Como não tem meu parecer, porque não existe no mundo suspender uma reunião para dar 10 projetos, os vereadores analisar, o jurídico analisar. Então, senhor presidente, eu acho que eu tenho que repensar um pouquinho nesse regimento interno que o senhor quis reger na minha pessoa na hora de eu usar a palavra. Que eu ia falar uma coisa, uma dúvida da população, o senhor não deixou falar. E agora, depois, o senhor não deu atenção a todos os nossos vereadores que estavam aqui, que o senhor sequer perguntou para eles. Então, eu peço para que o senhor pense com carinho, senhor presidente, e seja a democracia mesmo. Nós vivemos uma democracia, nós fomos eleitos pela democracia. Não, com certeza. Só o senhor ficou sentado. O vereador Ivan estava ali, o vereador Valdir, o vereador Benedito, o vereador Dair, o vereador Tarcísio, o vereador Vir. Todos reunimos aqui. Só você ficou sentado lá. Eu falei, demos o parecer, foi criada as comissões, tinha um projeto que estava sendo feito lá, aquela construção atrás do poço, lá o prefeito pediu para mim, falou, nossa, não precisa fazer o pagamento, um projeto, você consegue votar, vou ver lá com os vereadores. Foi consultado ali, consultei todos, o senhor não escutou, porque só o senhor ficou sentado, beleza. O senhor pode não ter escutado. O senhor tem que consultar no plenário. Não, mas estava todos os vereadores. Não, eu pausei a reunião. Primeiro, o vereador, já que o senhor tá gravado. Sim. Eu pausei a reunião,
Foi pausada a reunião, expliquei antes, falei, vai ser dado parecer nos projetos, não falei quantos, não Em falei alguns quantos, falei qual, projetos. falei nos projetos, entendeu? Então nos engloba todos, ou um, ou dois, ou três, não, um não, né, porque um não é nos, mas a partir de dois é nos projetos. Falei, então, falei, agora as comissões vai se juntar para dar o parecer. O senhor permaneceu sentado, o senhor sabe disso, o senhor permaneceu sentado. Todos os vereadores se reuniram nessa salinha aí, até que o vereador Valdir perguntou para mim tal do projeto. Não vou lembrar certinho agora exatamente qual projeto que era. Expliquei para ele do projeto. O vereador Benedita questionou também, né, perguntou para o jurídico, foi explicar tudo certinho. Falei, vai ser votado esse projeto, tal. O senhor continuou sentado, do jeito que o senhor estava, então o senhor não participou. Então foi consultado todos os vereadores ali que estavam naquela pausa para dar o parecer, foi dado o parecer das comissões, eu coloquei em votação, vereador. Então eu acho que tá certo o senhor. Não, o senhor falou, o regimento, sim, beleza. Só que é uma coisa que precisava daquilo, você entendeu? Tinha a questão do reajuste salarial para ser feito o pagamento, porque daí se atrasa, que lá atrasa o pagamento, tem tudo uma burocracia, não é só... então, o INPC demorou para sair esse ano, o senhor sabe disso, o senhor acompanhou, o senhor sabe. Então, foi feito um negócio para adiantar uma outra coisa, entendeu? Para ser feito o pagamento, tem vários outros fatores. Então, o que eu quero dizer é que todo mundo participou ali, consultei todos ali, concordaram, o senhor não participou, que o senhor ficou sentado, sim. Mas então eu não fiz nada, eu não passei por cima de ninguém, não agi como coronel, como o senhor quis dizer no começo, aí coronelismo, não agi, consultei a todos, só não consultei o senhor, porque o senhor não levantou, o senhor ficou no lugar que o senhor estava, assim, permaneceu. Então, tem sim. Então, acho que a partir do momento que duas pessoas acho que consultado é a democracia, sim. Eu não fui sozinho e fiquei sentado aqui e falei, vai fazer isso. Não. Então, do jeito que o senhor fala, dá a entender que eu fiquei sentado aqui e falei, vai dar tempo, minuto, voltei e vamos fazer do meu jeito. Não, foi conversado. Foi conversado com todos. Senhor presidente, o que eu disse para o senhor, tem na gravação, o senhor foi distribuído os projetos, o senhor falou assim, vou suspender a reunião para dar parecer em alguns projetos. Essas foram as palavras que o senhor falou, está gravado. Se o senhor for perguntar para os vereadores, o senhor procurou as 4 paredes. Ao plenário, que aqui que é a casa de lei, aqui que fala, aqui o senhor não perguntou para ninguém. Está gravado, está a gravação provando. Então, isso que eu estou pedindo, que o senhor, então, faça com clareza. A hora que o senhor quer suspender, então, se o senhor quer passar por cima do regimento, senhor presidente, então eu coloco em votação os vereadores aqui, para suspender a pausa para votar o projeto número tal. Pode ter certeza, entendeu? vereador, que eu faço espero. o possível para trabalhar dentro do regimento, você entendeu? Faço possível. Tem horas que tem coisa que a gente não consegue, mas o máximo, tanto que está tudo certinho, que está para leitura, é leitura. Falei na primeira reunião, eu repito de novo, conversei sim com o executivo, conversei com o Márcio, conversei com o prefeito, conversei com todos lá que envolve a questão de projetos que manda para cá. Já falei sempre que coisa. A intenção minha, né, é arrumar o regimento interno dessa Câmara, a lei orgânica, o senhor sabe que está defasado. O senhor falou para mim que quando o senhor for presidente, você tinha vontade de mexer. O senhor, não sei se o senhor vai lembrar disso, mas o senhor comentou comigo quando o senhor foi presidente em 2017, 2018. O senhor falou que já tinha vontade de ter mexido nesse regimento, com essa lei orgânica, porque está bem defasado. Até eu cheguei a comentar, não sei se eu comentei com o senhor, mas comentei com alguns vereadores que eu tenho essa intenção do projeto chegar, tipo na quarta-feira, e já ser distribuído direto para as comissões, para leitura, já até para adiantar mesmo, para as comissões já dar parecer, chegar na reunião, porque daí vem na reunião, faz a leitura, depois vai para outra reunião para votar. Tem coisa que precisa rápido, aí a gente tem que fazer essa pausa, ou tem que fazer uma extraordinária, entendeu? Então a intenção minha é agilizar e melhorar cada vez mais o trabalho nosso nessa casa. Nós estamos aqui para isso, mas assim, quanto mais nós agilizar, mais rápido o projeto vai voltar para a prefeitura e vai ser feito o benefício, que é para ser feito para a população. Mas, vereador, se eu errei, a gente é humano, falha, né? Do meu jeito de comunicar, se eu errei o meu jeito de comunicar, peço desculpa a todos aí, não vai acontecer de novo, você entendeu? Pode ter certeza que nesse ano da minha presidência, vou fazer de tudo, seguir o regimento no máximo que eu puder. E sempre repito, todos vocês que precisar da minha presidência aí, que tiver no meu alcance, pode contar comigo, você entendeu? Mas daqui, assim,
desde do dia 1º de janeiro que eu tomei posse, estou tentando fazer de tudo para seguir o mais correto possível nessa presidência aí e, né, tramitar certinho os projetos que vêm para leitura, que nem hoje tem dois projetos para leitura, tem uns para votação, ser feito tudo dentro do prazo regimental, entendeu? Mas que não fala, a gente é humano, tem hora que a gente, como se expressa, das vezes sai diferente do jeito que a gente quer falar, mas se eu errei em alguma coisa, eu peço desculpa a todos os 9 vereadores aí e não, assim, fazer o máximo possível, assim, só se for uma coisa com muita urgência, mas já pedi também, quando for urgência, já vim já da prefeitura com pedido de urgência, ser feita a votação do pedido e já para ver se transmitir o quanto mais rápido possível esse projeto, entendeu? E já para ser coisa. Aí se... Eu acredito que eu expliquei, daí se o senhor tiver alguma dúvida, estou à disposição. Não, era para esclarecer isso mesmo, senhor presidente, esse fato, porque como eu mesmo disse, o senhor falou assim que a hora que se suspendeu, o senhor foi lá conversar com os vereadores, sendo que 10 minutos antes, o senhor conversou com todos falando que ia seguir o regimento. Então eu acho que naquele momento o senhor falou que ia seguir o regimento, se nós estávamos aqui nos vereadores, você poderia falar, ó, nós vereadores, vou seguir o regimento a partir de hoje, mas porém eu tenho isso, eu presto a colaboração de vocês, vou colocar em pauta e vou pedir a votação de vocês para que vai. Só se quer, o senhor falou, fez isso, entendeu? Então eu estou falando, então vamos fazer as coisas nas clarezas, porque como se diz, dá para aparecer em 10 projetos. Tanto nós vereadores, que nós não temos estudo jurídico, e penso o jurídico também, dá para aparecer em 10 projetos jurídicos em 10 minutos, não existe. Então isso... Sim, mas eram uns projetos que eu não falei, recomposição salarial, uns projetos que não tinha tanta complexidade, vereador, entendeu? Não é um projeto que vem do PPA, do LDO, um projeto com 40, 50, 60 páginas. Todos os projetos são de extrema importância, com certeza. Isso aí não existe um projeto, só que tem uns projetos que tem 50, 60, 100 páginas, e tem projeto que é uma página. Então é uma coisa que é mais tranquilo para ser analisado. Mas, que não falei, pode ser o meu jeito de comunicar, que saiu diferente do que eu estava pensando, mas também não fiz nada para passar por cima de ninguém e nem ser melhor que ninguém. Fiz pensando no bem da população, né, assim, para transcorrer o mais rápido possível que isso precisava ser feito, mas é que não falo, continuo, repito, aqui dentro, na minha presidência, com certeza vai ser uma democracia, a opinião aqui é igual para todos, e pode ter certeza que vou seguir o regimento o mais correto possível, pode ter certeza disso. Agradeço, senhor presidente, pela esclaração explanada à população, e acho que é o que a população espera de nós, essa Casa de Leis, seguir leis, fazer o correto, porque por mais simples que sejam os 10 projetos, mais 10 minutos não daria para nós ler. Se tivesse um erro de português, uma vírgula, às vezes dá outro sentido no projeto, como essa casa em 10 anos eu já vi muitos projetos acontecer, como aconteceu essa vez, depois de aprovado ele voltar para ser regularizado, por erros, às vezes em digitalização. Então por isso que eu peço o tempo. Muito obrigado, senhor presidente. De nada, está à disposição, vereador. Quando quiser fazer o uso da palavra, fica à vontade. Pode continuar, secretário, obrigado. Projetos de leis em distribuição. Leitura e distribuição do projeto de lei do Legislativo número 5 de 2026, que institui o Maio Caramelo como mês de conscientização e combate aos maus-tratos contra os animais no município de Albertina, Minas Gerais, e da outras providências. Distribuo o projeto de lei do Legislativo número 005 para as devidas comissões. Projetos de leis em votação. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 7 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 7 de 2026, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.800.000 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 007 de 2026. Parecer... Não, só tem que colocar em votação. Obrigado. Coloque em votação o projeto de lei do Executivo número 007 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0.
Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 8 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 8 de 2026, que autoriza o município a celebrar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Andradas, Minas Gerais, na forma que especifica. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 008 de 2026. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 008 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 9 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 9 de 2026, que autoriza inclusão de programa na Lei número 1640, de 8 de outubro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Albertina para o período 2026-2029 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 009 de 2026. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 009 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 10 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 10 de 2026, que altera a lei número 1614, de 9 de junho de 2025, que estabelece diretrizes de elaboração do orçamento do município para o exercício de 2026 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 010 de 2026. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 010 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 11 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 11 de 2026, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 7.200 para despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 011 de 2026. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 011 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Legislativo número 4 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Legislativo número 4 de 2026, que institui o Dia Municipal da Educação Legislativa no município de Albertina, Minas Gerais, a ser comemorado em 15 de maio e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 004 de 2026. Coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 004 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de resolução número 2 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de resolução número 2 de 2026, que dispõe sobre a doação de bens móveis da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de resolução número 002 de 2026. Coloco em votação o projeto de resolução número 002 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0.
Parecer conjunto das comissões ao projeto de resolução número 3 de 2026. As comissões foram favoráveis. Projeto de resolução número 3 de 2026, que declara bens móveis inservíveis para uso da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, e da outras providências. Coloque em discussão o projeto de resolução número 003 de 2026. Coloque em votação o projeto de resolução número 003 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0. Indicações. Indicação número 3 de 2026, que dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo disponibilizar um servidor para atuar junto ao setor de meio ambiente com a finalidade de realizar o plantio, acompanhamento, manutenção e cuidados permanentes das árvores plantadas no município de Albertina, Minas Gerais. Indicação do vereador Tarcísio Luiz. Coloque em discussão a indicação número 003 de 2026. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Benedita Eu Garcia. quero assinar também que o ano passado eu já fiz esse pedido, o ano passado, ou ano retrasado, não me recordo, que eu queria que as árvores fossem podadas, tudo certinho, porque em praça, nesses lugares, elas têm que ser domesticadas, não pode ser aquelas árvores deixar crescer como elas querem. Isso daí já foi um pedido antigo e eu faço questão de assinar também. Obrigada, presidente. O vereador, né? O vereador falou que está aberto aí para todos que quiserem assinar essa indicação aí, né, vereador Tarcísio? Mais alguém? Coloque em votação a indicação número 003 de 2026. Aprovado. 7 votos a 0. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Monteiro. Senhor presidente, só queria tirar uma dúvida com o novo vereador Dair. Dair, naquela indicação que o senhor tirou aquele dia, de pauta, o senhor falou que estava sendo executado, hoje o senhor falou que então já tem garantia, que foi a garantia, ele estava acionando a garantia, só é que eu ia fazer um pedido de informação, se já tiver a garantia, eu não tenho a necessidade de fazer esse pedido. Aquele dia que eu retirei, eu conversei com eles lá antecipadamente, que eu vi que tá fazendo a tapa-buraco ali, eles estavam verificando o caso da garantia, e eu não fui de novo conversar com eles, mas eu vou conversar com eles de novo e já volto a informar o senhor. Nesse caso, se o senhor puder me informar, se qualquer coisa, se quiser todos, colocar o nome de todos, pedir dessa informação de garantia, a gente faz, para a gente saber que às vezes a gente faz a indicação e está na garantia. Acontece que nem aquela vez do lago, que estava na garantia ainda, esperou setembro e tocou da prefeitura fazer no final do ano. Então a gente tem que correr atrás da garantia. Senhor presidente, eu só queria mais uma palavra. Vou ficar à vontade, vereador. A hora que eu estava com o orador inscrito, eu cheguei e fui mostrar umas coisas aqui para o vereador Ivan e acabei perdendo tempo na hora da discussão do projeto 07, onde fala que a gente acabou de liberar R$1.800.000. Então, eu queria deixar a população que esse R$1.800.000, para que é? É para 500 mil para festas, muitos criticam, mas eu sempre digo, eu sou a favor de festa, não sou contra não, certo? Está se liberando 500 mil para fazer a reforma do Cristo, até que é uma coisa que eu pedi aí, vou pedir até uma vista, um croquis, de como eles chegaram a esses 500 mil, porque para chegar aos 500 mil já tem que ter uma planta, alguma coisa. Então, quando é esse projeto, eu sempre falo nessa casa, que o prefeito, o Poder Executivo, possa mandar junto com o projeto uma planilha, um croquisinho, um desenho, que isso aí em 2017, o próprio prefeito, quando foi feito o primeiro portal, eu com ele na mesa, nós pedimos ao prefeito, ele falou, eu acho que é necessidade disso, Carlão, em 2017 ele falou, para a gente ver como vai ficar, entendeu? Onde aprovar um projeto, ver, para ele chegar à conclusão que vai gastar R$500 mil e já tem o projeto pronto e já sabe o que vai gastar mais ou menos no orçamento. Então, os projetos possam vir desse jeito. E vejo aqui também que tem R$800 mil para estradas vicinais. Imagino eu que essas estradas vicinais deve ser o 1,5 km que foi divulgado, senhor presidente, para fazer da Serra dos Lima ou não? Isso. Então, como diz, deixa aí a população, que muitos perguntou, que foi feito o vídeo, o deputado estava junto. Então, esses 800 mil que já está, essa casa hoje liberou todos, é dinheiro do recurso próprio
do superávit da prefeitura. Então, esses 800 mil que já vai estar destinado, eu acho que é uma obra, sim, tem que ser feita. Sempre eu falo assim, eu particularmente daria prioridade até aos murros, mas a gente não está no executivo, a gente está no legislativo. Então, a gente não pode ficar dando palpite nisso aí. É um pensamento, cada um tem um. Mas agradeço aí ao Poder Executivo, está olhando com bons olhos para o produtor rural. Muito obrigado, presidente. Ô, vereador, só um minutinho, vereador. Não, já vou abrir a palavra para o senhor. Mas essa questão da deputada é que a deputada vai mandar 750 mil. Sabe aquele negócio que você tira daqui e coloca ali? Então você sabe que vindo 750 mil dela, você pode pegar o dinheiro, o recurso próprio, e fazer lá, porque vai ser reposto. Então por isso que a deputada foi lá, fez vídeo, como o senhor disse, e essa deputada ela não mandou só isso, ela mandou já 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil reais. Não, eu só estou com o que o senhor falou da deputada, eu só estou respondendo. Sim, isso porque aí para a população mesmo saber, lógico. Eu sei, é de extrema importância. Eu vi o vereador Ivan nessa semana postando que vai vir, né, os veículos lá do deputado deles lá. Então, isso aí, nossa, cara, cada centavo que vem dos deputados, o senhor postou essa semana, isso é de extrema importância para o nosso município, pelo tamanho que é nosso município. Essa questão de dinheiro, cada real que vem de deputado é de extrema importância para conseguir manter o município em pé, entendeu? Então a questão do deputado, como o senhor disse, que ela fez o vídeo lá, então ela vai vir esse dinheiro, os 750 mil que ela vai mandar, então aí você tira do recurso que está ali, mas depois vai ser reposto para ser feito outras melhorias, outras obras, ou medicamento, ou o que quer que seja, né, que for de necessidade do município. Não, é só para responder na questão do deputado. Deu respaldo, só dar uma controvérsia. Então, o dinheiro que ela vai mandar é para outro setor, não é para aquele. A mesma coisa, vem vindo 200 mil, hoje abriu o cadastro, para a saúde. Então, eu vou fazer um vídeo com o deputado meu, que esses 200 mil, o Felipe vai tirar da saúde, o outro que ia colocar na saúde vai fazer lá. Não, o recurso meu vai vir para a saúde. O recurso que ela mandar não vai ser para esse asfalto, isso aí é fato. Ela vai mandar, vamos supor, para esporte, cultura, educação, pode mandar para infraestrutura, pode mandar para obras? Pode, só o futuro. Hoje, o que a gente está aprovando é superável, é dinheiro da prefeitura. Mas então, com certeza, mesmo assim, agora se eu falar que ela vai mandar e vai fazer aquilo lá, senão se ela não mandasse não ia, então não existe isso, porque vai ser investido em outra obra. Voltando num passado não tão distante, tem testemunhos aqui, o vereador Ivan, o senhor foi vereador também, vereador Valdir, vereador Benedita. Foi muito falado, principalmente do vereador Ivan, que ele fez uma fake news na época, que o deputado Igor Timo não tinha dado nada do caminhão de lixo, o senhor pode até falar aí, vereador. Mas é que ele mandou um recurso que foi usado, uma coisa, e aí o recurso próprio foi lá e comprou o caminhão de lixo. Então, o que eu quero dizer para o senhor, que o senhor não está entendendo, é que o dinheiro, a saúde, não gastou só 15%, gastou 31%, porque quem veio na audiência pública acompanhou o Márcio explicando que eu estava presente, gastou quase 32%. Então, esses 15% gastou 17% a mais, então isso aí é recurso próprio da prefeitura, que a saúde está, graças a Deus, está caminhando em passos largos, está muito bem, está muito bem. As coisas sempre quem precisa está sendo bem atendido. Não, graças a Deus não temos demanda, tem muito, mas não temos reclamações. Então, aí o que eu falo, esse dinheiro, se for para a saúde, você desafoga um dinheiro que você podia pegar do recurso próprio e mandar para a saúde. É isso que eu quis dizer, vereador. Eu não falei que a deputada está mandando para a infraestrutura. Pode ser que venha, sim, como infraestrutura, como o senhor falou do recurso de 200 mil que está empenhado lá, né, que Deus quiser chegue no nosso município, que o doutor Frederico vai mandar, vai ser para a saúde. Só que daí você não precisa tirar 200 mil do cofre da prefeitura para investir na saúde. Ou tomara que tenha dinheiro para investir mais ainda, isso que eu quero dizer. Tanto que a saúde nossa gastou quase 32%. Senhor presidente, só para finalizar o globo, que eu quis só desenhar
O que que é? Não, você entendeu? Não, só vamos supor, então assim, eu vou lá, vou pegar o Dr. Frederico, vou falar com o Dr. Frederico, fazer um vídeo que ele vai ajudar a fazer o asfalto, porque ele mandou 200 mil para saúde. Não existe isso. Isso que eu estou deixando claro. Se ela mandar depois, daí você pode ter certeza, eu faço o agradecimento. Entendeu? É porque o dinheiro é vinculado lá. Eu sei que quando diz, vai entrar, se entrar, se Deus abençoar esses 200 mil, vai desafogar, pode usar o dinheiro numa festa, pode usar ele na educação, pode usar mais na saúde, pode usar em obra, entendeu? Então, só para detalhar isso à população, porque muitos vieram me perguntar isso. Eu falei, não, o projeto que está lá não tem nenhuma emenda parlamentar para a liberação do asfalto. O que tem é superávit. Todo mundo que me consulta, eu explico muito bem explicado. Eu falo, tá usando recurso próprio, mas os deputados estão mandando recurso para ser feito outra coisa, entendeu? Então eu sempre deixo muito bem explicado para quem me consulta. É muito só para constar. Abra a palavra. Desculpa, vereador Benedito, abra a palavra para o senhor. É que a parte do asfalto da Serra dos Lima, então desde 2012, 2022, a gente já pediu também. Então, se for ver mesmo, a vontade da gente que faça até na divisa certinho, depois Andradas também vem de encontro. Então, esse é o desejo, acredito que de todos nós, vereadores. E outra coisa também, o Rodrigo Lopes, o deputado nosso, ele vai mandar o dinheiro para comprar duas minivan, porque a gente achou melhor duas. Por quê? Porque o pessoal que fica, no caso, pessoa de idade, assim, então vai uma van de manhã e vai outra à tarde. Então, eu acho que vai ficar melhor para carregar os nossos pacientes aqui, tanto idosos quanto crianças. Então, só que ainda não vai ser, acredito que até lá para junho, né, vereador Ivan, que vai ser depositado na conta. Ainda não está depositado. Obrigado. Maravilha. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dair Fulaneto. Esse caso que a dona Benedito falou, de ir uma van de manhã e outra de tarde, já faz isso praticamente em todos os setores. Para Campinas vai 2 carros, Poços de Caldas vai 2 carros, Pouso Alegre, amanhã eu vou trabalhar, sou motorista, todo mundo sabe, vai ter 4 carros para Pouso Alegre. Então, isso já acontece, dona Benedita. Não, eu sei que já acontece, mas a gente está reforçando mais ainda uma estadia boa e cada vez melhor para os nossos pacientes, para o nosso cidadão albertinense. Eu sei que acontece, mas a gente quer reforçar cada vez mais que seja uma saúde de qualidade. É isso aí, obrigado. Maravilha. Alguém mais quer fazer uso da palavra? É só para... Quer alguém? Não, ninguém? Só para encerrar, eu queria agradecer, né, a secretária de Educação, a Carla, a diretora Luana, o professor Eliezer, a professora Zaira, a todos os funcionários, professores da Escola Antônio Ferreira, pelo empenho essa semana que passou na eleição do parlamento, né, da Câmara Mirim, que ocorreu lá na Escola Antônio Ferreira. Eu fiquei muito feliz em ver a alegria dos alunos, né? Teve quase 180 alunos que votou, teve 12 candidatos. E agora eu quero só falar o nome dos candidatos eleitos, né? Mas vai ser feita a apresentação certinho, vai ser tomada posse, tudo certinho, na próxima semana. Mas eu quero só parabenizar, né, todos os candidatos que foram eleitos. Eloá Campanhar, filho do Juninho do Revair. O Daniel, filho do nosso vereador Evaldir, foi eleito. A Lara, Soraya, Caroline, Arthur Gabriel, Maurício, Giancarlo, Arthur Bueno, os 9 vereadores Mirim eleitos, e teve 3 suplentes, Gabriel, Edilaine e Sofia. Então, eu queria parabenizar aí todos os candidatos, todos os alunos eleitos, todas as pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra, e falar que, né, agora vai ser... Todo mês vai ter uma reunião deles aqui, né, que eles vão trazer seus projetos, e depois, de aprovado por eles, vai passar por essa Câmara também para ser aprovado e ser encaminhado perfeito. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Uma boa noite a todos. Encerrada a sessão.